Esse ensinamento dos kids é muito importante. O ensinamento com as nossas crianças é muito importante. Quem aqui já foi uma criança que foi para a salinha das crianças? Eita glória! E até hoje ainda se lembra das canções, dos textos bíblicos, das gincanas, dos desafios. E isso é muito importante. Isso marca a nossa vida, marca a nossa história. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Você que está presencialmente, você também que está acompanhando em casa, que sejamos todos abençoados para a glória de Deus. Bem, eu quero compartilhar um tema que o Senhor ministrou ao meu coração, lógico, primeiramente, e é uma das questões assim, que tira a paz de muitas pessoas. Muitas pessoas têm literalmente perdido a sua paz em relação ao tema que eu vou ministrar. Às vezes uma situação financeira, uma dificuldade financeira, tira a paz de muitas pessoas, sim. Tira o sono, descontrola a família, causa algum transtorno de ansiedade pela questão de ter que cumprir com as contas, com os compromissos financeiros, com o suprimento do lar. Sim, financeiro tira a paz. Questões de saúde física, então, meu Deus, nem se fala. Também rouba a nossa paz. A questão de uma enfermidade, talvez que você esteja enfrentando, ou a questão de um luto, da perda de alguém que você esteja enfrentando, são questões que tiram a nossa paz. E eu poderia enumerar muitas delas, poderia elencar várias questões, mas eu tenho entendido que se eu estiver em paz, com o financeiro, com a saúde, com o espiritual, com o ministerial, tem um fator que ele depende, ele está atrelado ao meu crescimento espiritual, financeiro, físico, emocional, que se chama passado. Diga comigo, meu passado. Diga comigo, em paz com o meu passado. Você pode refletir nisso que você repetiu? Em paz com o meu passado. É o que eu quero ministrar nessa noite. Porque tem muitas pessoas que têm várias conquistas, que têm sucesso, que têm méritos, mas não conseguem romper, não conseguem crescer, não conseguem sair do lugar, porque tem algo que só você conhece muito bem. Entenda comigo. Tem algo que é tão peculiar, é tão particular, que você é totalmente autor disso, e por isso você sabe alimentá-lo bem, melhor do que ninguém, que é o seu passado. Às vezes, quando os pensamentos começam a nortear a sua mente, você vai lá no passado, e se você parar para pensar, vai vir sentimentos bons, vai vir sentimentos ruins, e naquele momento, naquela hora, quem pode dar um fim naqueles pensamentos, ou quem pode fortalecer aqueles pensamentos e os sentimentos que vão sendo nutridos naquela hora, é somente você. Quantos estão entendendo? Dêem glória a Deus. Porque o passado é seu. O passado, às vezes, ele tem um nome. Às vezes, ele tem um cheiro, ele tem um aroma. Às vezes, ele tem uma característica física, porque ele é muito seu. E estar em paz com o passado, preste atenção, igreja. Concentre aqui nessa hora. Não se trata de uma aprovação do que você fez, ou do que você viveu, ou do que fizeram com você. Amém? Se trata de uma superação. Diga comigo, a paz com o meu passado diz respeito a superar o meu passado. Posso ouvir um glória a Deus? Porque às vezes nós estamos falando de coisas das quais você se arrepende, que você fez, ou situações em que você foi, ou situações com que fizeram com você. Então a paz com o passado não é aprovar, é superar. Amém?
é seguir em frente, é deixar para lá, é deixar ele naquele lugarzinho específico que é chamado passado. É ter uma consciência de que o que foi não vai mudar. Mas como você vai se comportar, posicionar, se determinar diante do que foi, é que vai trazer mudança. Amém? Você pode pegar o seu passado e ficar naquele sistema de autocomiseração, se alimentando, se vitimizando o tempo todo de tudo aquilo que aconteceu. Ou você pode pegar essas experiências e crescer, e fortalecer, e vencer diante delas. Amém? Não tem como mudar o que aconteceu lá atrás, mas tem como eu aprender muito com o que aconteceu lá atrás. Glória a Deus. E nós falamos disso, e não tem como voltar, se só para experiências maravilhosas, não. Às vezes nós temos que voltar, lembrar, ter um contato com experiências que foram dolorosas. O passado é uma lição para refletir, mas não para repetir. Amém? E tem gente que fica nesse ciclo, repetindo as mesmas atitudes, repetindo os mesmos comportamentos. Essa semana, eu atendi uma mulher que estava realizada em várias áreas da vida dela, e a gente ali conversando. Só que a dor que ela carregava e que eu pude sentir com ela, é que ela não se desprendia do passado. Então ela não estava vivendo nada do seu presente, e tampouco tinha alguma perspectiva, planejamento, sonho para o futuro. Quantos estão entendendo? Porque ela ficava assim: ah, mas você não sabe quem eu fui. Ah, mas você não tem ideia do que eu fiz. Eu fui ruim, eu fui má. E chorava, eu não aproveitei os meus filhos, eu não isso, eu não aquilo. Eu falei: ei, mas você ainda é essa pessoa? Não, hoje eu mudei. Então sai do lugar do passado. Amém? Muitas pessoas não tomam consciência, a postura, a posição da mudança, e vive lembrando o que foi, o que aconteceu no passado. Não consegue caminhar em frente porque não sabe olhar para o futuro, porque não tomou uma decisão e vive como refém do seu passado, aprisionado pelo passado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não seja esse refém do passado. Use-o como um aprendizado. Glória a Deus. Use-o como um aprendizado. Quando eu estou buscando um momento de ministração da palavra, aquela sensibilidade diante de Deus, tudo é um sinal, irmãos, tudo Deus fala. Aí eu passei no quarto, estava passando um filme, não sei se você vai lembrar dessa frase. Eu vi uma frase do filme, falei para ele: volta aí. E aí eu anotei. Passado, um personagem dizia para o outro. Para um outro, olha a situação. Um rapaz problemático, que no filme, ele tinha suicidado. Quando o que estava tentando ajudar a compreendê-lo, chegou na sala e viu que ele tinha suicidado, disse assim: o passado é igual uma pedra que você carrega. Você tenta nadar, mas não consegue. Ela vai te afundar. Porque naquele momento que levou o jovem a tirar a vida foi o passado. As lembranças dolorosas, as situações de perdão não liberado, as situações de perdão para si mesmo não resolvido. Hoje Deus está te falando que tem uma pedra que você precisa soltar. Uma pedra que está te impedindo de nadar. E que se você não soltar, ela provavelmente poderá te afundar. Ninguém chegará em um futuro se não se libertar do seu passado. E eu quero abrir com você, quero convidar você a abrir a Bíblia, num texto onde o apóstolo Paulo nos dá uma grande lição sobre isso. Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14.
Pode projetar. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta aí. Quando o apóstolo Paulo fala do passado, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado alguma coisa, mas uma coisa faço. Primeiro ponto, diga assim comigo, uma coisa eu faço. O apóstolo Paulo está nos dizendo sobre atitude. Uma coisa eu faço, sobre uma atitude que não é ninguém que pode tomar ela para você. Abandonar o passado, soltar alguma pedra, deixar de ficar remoendo o passado. Uma coisa eu faço. O Senhor nos chama para ter uma atitude, amém? Um posicionamento, tomar uma decisão que ela é intimamente sua, ela é totalmente pessoal. Diga assim comigo, uma coisa faço. Segundo, ele diz, esquecer uma coisa, irmãos, não julgo que haja uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Segundo ponto, deixar o passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Posso ouvir um amém? Aquilo que foi ruim serve de lição, serve de aprendizado, deixando para trás as coisas, deixando as coisas ruins para trás, deixando o passado para trás, você está se desprendendo e podendo projetar em Deus o seu futuro. Porque um passado vivo muitas vezes vai pregar uma peça em você. Se suas feridas no seu passado foram por causa de relacionamento, foi por causa do ministério, foi por causa de empregos no passado, foi por causa da sua vida profissional, sua maternidade, sua paternidade, seu casamento, quando você começar a tentar avançar novamente, não deixando essas feridas, não deixando esse passado para trás, isso vai vir como um bloqueio. E você não vai conseguir avançar. Quantos estão entendendo? Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Terceiro, foco, futuro, ir adiante, avançar. Amém? Não é retroceder, não é olhar para trás, dar um passo atrás, não, prossigo para o alvo. Você tem um alvo, você tem uma meta, você tem um sonho, onde você quer chegar, você precisa saber aonde você quer chegar para você tomar as atitudes em função daquilo que você quer conquistar, amém? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não nos dá uma possibilidade de dar um passo atrás, de ficar alimentando o passado, de ficar fazendo viver aquele passado. Algumas coisas que aconteceram no passado, que por exemplo te trouxeram dor. Eu tenho muitos aprendizados pessoais sobre a dor. Acredito que cada um tem uma experiência sobre a dor. Mas a dor é algo que ela não vai embora. Às vezes nós lutamos errado, com armas erradas. Você fica lutando para que você esqueça uma dor. Ei, a dor de perder alguém,
A dor de enfrentar uma fatalidade física, a dor de perdas materiais, financeiras, não sei qual é a dor, mas é algo tão profundo e a gente luta, pensando que aquilo vai embora, gastamos tempo, energia, nosso sentimento, nossa saúde mental, porque lutamos errado, a dor não vai embora. Eu falo que a dor, ela encontra um lugar e ela acomoda, ela não cresce, ela não precisa crescer, ela não precisa tomar conta de você. Mas a vida, aqui está a dor, a vida cresce. E a vida se expande a partir de, quantos estão entendendo? A vida continua. Você perdeu alguém e tem aquela dor da perda, mas a vida vai crescendo. O tempo vai passando, você vai criando seus filhos, pessoas vão casando, netos vão vindo, formatura vai chegando. Quantos estão entendendo? A vida vai expandindo. E ser curado em relação ao passado não se trata de amnésia. Amém? Não se trata de esquecer para sempre e nunca mais se lembrar, não. Se trata de lembrar sem sentir dor. Posso ouvir um glória a Deus? Aquilo não te machuca mais. Se te machucar, é porque é uma ferida, ainda está aberto e precisa de tratamento. Se você passar por ali e lembrar que houve, é uma cicatriz, é uma marca de que você já venceu essa etapa. Você pode aplaudir o Senhor? Não há erro em nenhuma das situações, mas você precisa entender se está num processo de ferida aberta e ser curado, e enfrentar o processo da cura, ou se você já tem experiências o suficiente, e aquilo já cicatrizou, e está pronto para outra, porque não acaba. Glória a Deus. Essa parte não tem glória a Deus, né, meu bem? Mas é a verdade. É de glória em glória que a gente sobrevive, amém? É de glória em glória que a gente supera. Quando que vai vir uma próxima situação difícil, pastora? Será que vai vir um outro problema? Sim, quando você acabar de vencer esse, vai vir um outro para você vencer. E assim sucessivamente, somos mais que vencedores em Cristo, amém? Mas uma vida sem desafio, sem dor, sem problema, sem tristeza, sem pranto, só no céu de glória que nos aguarda, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Nos aguarda esse lugar. Só tem uns novinhos aqui, mas como bem cantou a Cassiane, né? E eu queria ir para lá. Se eu pudesse estar lá. Olhei para a pastora, que é o vozeirão dela. Não queria voltar. Esse é o lugar que nos aguarda, amém? E quando que o passado pode afetar o meu futuro? Quando que o passado pode estragar o meu futuro? Você deixa de viver, de suspirar pelo presente, de aproveitar o presente, preso em algo que é tão cruel, é uma arma tão sutil, mas ela é tão letal, que se chama si. Quantos estão entendendo? Se eu pudesse voltar atrás, oh Deus, se eu tivesse uma outra chance, se eu tivesse uma outra oportunidade, se eu tivesse nascido em uma outra família, se eu não tivesse sido abusado, se as pessoas não tivessem me traído, se isso, aquilo outro, esse se está te aprisionando. Porque ainda que você pudesse voltar ao passado, pensando que ia consertar as coisas, você não consertaria. Liberte-se disso hoje, em nome de Jesus. Você faria outras coisas, porque assim é ser humano. Porque você não voltaria lá com a mentalidade que você tem hoje. Entenda isso e para de ser cruel com você. Posso ouvir um amém?
Solta essa pedra que está te impedindo de nadar e tentando te afundar. É cruel pensar em 5 anos, 10 anos atrás, 1 ano atrás, com a mentalidade, com a pessoa que você é hoje. Então entenda, paz com o passado não é aprovação com o que foi feito no passado. Não é uma afirmação positiva, é uma compreensão e uma superação para a sua libertação, para a sua leveza. É um entendimento de que você fez o que você podia, com o que você era e com os recursos e entendimento que você tinha. Amém? Diga assim comigo: hoje eu sou uma nova criatura, mais forte. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode levantar as suas 2 mãos e aplaudir ao Senhor. É uma novidade de vida a cada amanhecer. É o novo de Deus, é o vinho novo. São as experiências novas, é o amor de Deus preenchendo as lacunas. Amém. Deixa de viver o saudosismo do passado. Sabe por quê? Todas as vezes que você voltar no seu passado para justificar um fracasso, você sempre vai voltar lá. E você não vai conseguir avançar. Eu estou falando do seguinte: tem pessoas que dizem assim: porque a minha mãe morreu e eu era muito jovem. Se a minha mãe tivesse viva, eu não teria me tornado isso e isso, aquilo. Não. Isso é um bloqueio na sua mente. Isso é um mecanismo de defesa. Porque se a sua mãe estivesse viva, você estaria relatando conflitos e outras situações. Mas você busca se prender a esse passado para justificar comportamentos no futuro. Quantos estão entendendo? E assim vai para uma perda, para um término de um casamento. Eu não sou feliz mais porque ele, ela me magoou muito. Não. Passou. E você pode tomar a sua decisão hoje em seguir em frente. O saudosismo, ele é uma justificativa legítima. Ele é uma desculpa real. Mas se para tudo que acontecer, escuta, eu tiver uma desculpa, eu for bom em uma desculpa, eu não vou ser bom em mais nada. Porque para todas as outras coisas eu vou criar uma desculpa. Quantos estão entendendo? É até o sol, a chuva, a lua, o vento, o frio, tudo vai ser uma desculpa. Tudo vai ser uma justificativa. Para eu ter paz com o meu passado, eu tenho que deixar o saudosismo, olhar para aquilo que está aprendendo. Que todas as vezes que você está sozinho com você mesmo, você começa a remoer e não sai daquele lugar de quem está remoendo. Para ter paz com o passado, é necessário fazer mudanças na sua vida. É necessário abrir mão de paradigmas. É necessário mudar coisas que te assustam, porque mudança nos assusta. Tanto uma mudança física, uma mudança comportamental. Mas para eu ter paz com o passado, eu tenho que fazer mudanças. E eu tenho que estar disposto a correr riscos com essas mudanças. Porque toda mudança também tem riscos calculáveis. Quantos estão entendendo? Amém? Começa a mudança no interior. Começa naquilo que é micro. E depois se expande para o macro. E muitas pessoas querem começar a fazer mudança logo do que é grandão, pô. Mas não começou na base, gradualmente. Não consegue atingir o máximo. Quero me direcionar só para as mulheres. Você quer fazer uma grande mudança na sua vida? Chega em casa, não vai fazer isso agora. Olha a sua bolsa e começa organizando a sua bolsa. Amém? Como diz o mineiro, quando tem bolsa de mulher que é um peteco.
Dá para organizar. A pastora não cita nomes, pastor, só eu que ouvi. Tem bolsa que você encontra o lixo porque não tem um lixo perto, né? Tudo bem, não vou jogar no chão, vou jogar dentro da minha bolsa. E aí, de onde, depois que você descartou, por que você não descartou? Esqueceu, está ali dentro da bolsa. Eu percebi que quanto maior é a nossa bolsa, maior é ali aquela desorganização. Eu conheço uma bolsa muito fofa, que é a da Vandaí, que ela guarda por necessaire as coisas lá dentro. Aprendi com ela. Tem as necessaire, compartilhadinho. Aí você vê alguém com a bolsa tão organizada, você pensa, nossa, uau, dá para você imaginar como é organizada as outras coisas. Capaz que o guarda-roupa é assim por cores, né? Bem definido. Depois da bolsa, você vai para o seu guarda-roupa. Amém? Vamos falar sobre ciclos de passado? Começa a eliminar o que está ali que não te representa mais. Ei, tu acha que vai dar para fazer até um bazar depois desse domingo? Se a gente chegar inspirado em casa, vai dar para fazer um bazar, amém? Pega ali o que não te representa mais. Tem gente começando a limpeza da bolsa agora. Escuta, ó, sapato, vestido, roupa. Tem aquele apego, deixa eu falar sobre o apego. Tem uma lei, que é chamada a lei da circulação. Aquilo que eu libero, dá lugar para outras coisas virem para a minha vida. E tanto de passado, sentimentos, peso, escuta, pecados, coisas. Eu praticava isso em casa com as meninas, basicamente com a Cacá. Não precisa escorregar debaixo da cadeira, filha. Esse exemplo é comum, é normal. Quando a gente doava brinquedos, e aí ela pegava os brinquedos e a gente fazia aquela sacola de doação. E ela ganhava outros brinquedos e ela raciocinava, mãe, você viu, eu dei isso e aquilo, e ganhei esse, ganhei aquele outro, ganhei isso, ganhei aquilo. E essa é a lei da circulação, você tem que tirar algumas coisas do lugar, para que outras coisas novas venham preencher esse lugar, amém? Aquilo que tem mais de 4 meses, escuta, que está ali no seu guarda-roupa, você fica assim... Quando eu emagrecer, fala Deus, eu vou vestir, vai ficar aqui. Passa 1 ano, passa 2, está lá. Querido, quando você emagrecer, você vai comprar outro modelo, você vai adquirir outra peça, véi. Começa desprendendo desse negócio. É tão sério, porque eu quero fazer essa comparação, essa analogia. Nós não conseguimos desprender de coisas, escuta, porque o nosso comportamento são reflexos da nossa alma. A gente não consegue se desprender de coisas e acha que vai conseguir desprender do passado. Está interligado, amém? Amém? Então começa a se desprender daquilo que não te representa mais, que não tem nada a ver com você mais, para que você consiga avançar, ir em frente, prosseguir para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, que é a nossa meta. Aleluia! Saia do estado de inércia. Posso ouvir um amém? Ficar parado, esperando somente que as coisas vão acontecer. Não. Josué teve que sair da zona de conforto quando ele foi ocupar o lugar de Moisés. Ele teve que sair de um estado de inércia, ele teve que se movimentar, ele teve que lutar por ele, pela casa dele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que sair de um estado de inércia, daquele que só fica esperando, amém? Prosseguir para o alvo é saber o meu destino, o prêmio da soberana vocação, onde nós queremos chegar, por que estamos cumprindo um propósito, uma missão nessa terra, porque nós temos um céu de glória. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o maior insucesso é você não ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Você está tendo sucesso em algo que Deus não te chamou para fazer, isso não é sucesso. Quantos estão entendendo? Missão, propósito, sucesso é você estar realizado dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, dentro do seu propósito de vida, que é pessoal, é íntimo, é somente para você. Agora,
por último e não menos importante, para eu ter paz com o meu passado, eu preciso de inspiração no meu alvo. A gente consegue fazer tudo aquilo que consideramos importante. Nós arrumamos tempo para tudo aquilo que é importante. Eu não tenho tempo. Nós temos 24 horas e conseguimos fazer tudo aquilo que inspira e que é importante. Então, se você tem um entendimento do seu alvo, que é Cristo, da salvação, você tem entendimento do prêmio, o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, você consegue se desprender e andar em paz com o seu passado. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! E eu quero convidar a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus.